Imagine que você é um engenheiro ambiental encarregado de salvar um vale que está secando e morrendo. O solo rachado, a turfa queimando lentamente, a vida desaparecendo. O que você faria? Cavaria novos canais, construiria barragens, instalaria sistemas modernos de irrigação? Mas, em Israel, eles escolheram um caminho estranho. Usaram um animal cujo peso chega a ser 12 vezes maior que o de um adulto humano. Criaturas que pareciam não servir para nada acabaram, surpreendentemente, salvando todo um vale de uma série de problemas. Anos depois, justamente aquelas pegadas lamacentas, aqueles sulcos de barro revirados como por um arado, transformaram-se em caminhos para a água, para as sementes, para sapos, peixes, aves e, finalmente, para todo um ecossistema. Então, para descobrir quem eles são e como essa história se desenrola, vamos começar agora mesmo. Diante de você está o Vale de Hula. Comparado ao que é hoje, o local melhorou bastante, mas no passado ele já foi ainda mais verde. Localizado entre as colinas de Golã e a Alta Galileia, Hula era apenas um lago raso e uma extensa área de pântanos formada pelo Rio Jordão, mas tinha uma importância ecológica enorme. Peixes viviam nas águas turvas, garças e pelicanos apareciam conforme as estações, e todos os anos mais de 1 bilhão de aves migratórias, vindas da Europa rumo à África, faziam parada ali para descansar, se alimentar e se reproduzir. Pesquisadores chegaram a alertar: se Hula desaparecer, a rota das aves migratórias perderá um ponto vital de sobrevivência. Mas, apesar dos alertas, em meados do século XX, Israel ainda era um país jovem e carente de terras agrícolas. Os pântanos eram vistos como áreas desperdiçadas e considerados a origem dos mosquitos transmissores da malária. Em 1951, o governo decidiu drenar completamente a região para transformá-la em área de cultivo. Logo depois, foram escavados cerca de 160 quilômetros de canais. O curso do Rio Jordão foi desviado e a água do lago foi totalmente retirada, por completo. Quando cerca de 57 quilômetros quadrados de terra seca surgiram, todos os relatórios chamaram isso de um sucesso. Os mosquitos diminuíram, a malária desapareceu e as primeiras colheitas começaram a surgir. Mas apenas alguns anos depois, as consequências apareceram em um ritmo alarmante. O solo secou por completo, abriu rachaduras profundas e começou a pegar fogo espontaneamente em várias áreas. O nível do lençol freático caiu tanto que muitas regiões já não conseguiam manter nem a umidade básica necessária para a sobrevivência das plantas. As aves migratórias, que dependiam de Hula como o ponto de parada mais importante de toda a viagem, ficaram sem locais para pousar e sem alimento, sendo obrigadas a ir embora. Isso provocou uma queda drástica nas populações de peixes, sapos e de muitas espécies nativas que dependiam da cadeia alimentar ligada às aves e às áreas alagadas. Chegou ao ponto de um estudo realizado em 1985 concluir: Hula não cumpre mais nenhuma função ecológica. Agora, ao olhar para o Hula atual, é difícil de acreditar. A água voltou, as lagoas estão estáveis e o ecossistema voltou a funcionar de verdade. O sinal mais claro está no céu. Bandos de aves que haviam desaparecido agora retornam em números gigantescos. Segundo a Autoridade de Parques e Natureza de Israel, mais de 400 espécies de aves já foram registradas ali, e mais de 1 bilhão de indivíduos migratórios passam pela região todos os anos. Até mesmo espécies que antes apareciam raramente, como os flamingos, mudaram de comportamento. Antes de 2025, eles faziam apenas paradas rápidas, mas nos verões mais recentes, mais de 100 indivíduos passaram a permanecer o ano inteiro, provando que a água e as fontes de alimento se tornaram estáveis. A prova mais forte da recuperação é o sapo de Hula, com padrões manchados, uma espécie que foi considerada extinta por mais de 50 anos. Levantamentos recentes
identificaram cerca de 230 indivíduos adultos, distribuídos em 22 lagoas, mostrando que o ecossistema voltou a um estado capaz de sustentar a vida. A vegetação também se recuperou de forma semelhante. 8 espécies nativas foram reintroduzidas, ajudando a fixar o solo, filtrar nutrientes e evitar a erosão. Como resultado, a área hoje abriga 340 espécies de plantas silvestres, incluindo 57 espécies raras e 8 ameaçadas, reduzindo o risco de o local voltar a ser dominado por juncos e plantas invasoras como no passado. O que fez este lugar mudar tanto depois de algumas décadas? Você consegue adivinhar? Castores? Eles realmente ajudam em muitos projetos ambientais, mas desta vez não. A resposta é um animal muito maior: o búfalo d'água. Você talvez já tenha ouvido falar dele, embora exista em poucos lugares do mundo. O búfalo d'água não é uma espécie nativa de Israel. Cerca de 90% da população mundial vive na Ásia, principalmente na Índia, Bangladesh, China, Vietnã e Tailândia, com um total estimado em cerca de 200 milhões de indivíduos. Normalmente, ele é usado para arar campos, puxar carroças ou caminhar na lama. Em Hula, porém, seu papel foi completamente diferente. Fisicamente, o búfalo d'água é ideal para áreas alagadas. Um adulto pesa entre 800 e 1.200 quilos, semelhante a um carro pequeno. Seu corpo robusto, músculos fortes e pescoço resistente permitem empurrar, revolver e criar sulcos no solo lamacento sem ficar preso. Os cascos largos funcionam como raquetes, distribuindo o peso e evitando que o animal afunde. Como sua temperatura corporal sobe facilmente, ele passa horas imerso em água e lama, um comportamento perfeito para ambientes pantanosos. Segundo a FAO, o búfalo d'água atua de forma mais eficiente do que o gado em terrenos alagados e solos macios. Eles se deslocam em bandos, criando trilhas naturais sobre a lama. Alimentam-se continuamente e preferem plantas aquáticas difíceis de controlar pelo ser humano. Estudos mostram que um único búfalo adulto pode consumir mais de 25 quilos de vegetação por dia, especialmente em áreas dominadas por juncos. Um relatório ecológico de 2019 concluiu que nenhum outro grande herbívoro consegue processar tanta biomassa de juncos quanto o búfalo d'água. Bovinos, cabras e ovelhas simplesmente não conseguem operar nesse tipo de terreno. Eles realmente parecem ideais para transformar o Vale de Hula, não é? Mas, antes de levá-los para lá, Israel tentou várias outras soluções. Em 1990, após anos de debates entre hidrólogos, agrônomos e ecólogos, o país decidiu corrigir o erro do passado e devolver a água ao vale. O processo começou com a construção de diques, o bloqueio dos canais de drenagem e o retorno gradual do fluxo para áreas específicas. Ainda assim, apenas a água não bastava para salvar o solo de turfa em decomposição. Por isso, o Lago Agamon e um novo sistema de canais de controle foram criados para regular o nível da água. Com o solo novamente inundado, o oxigênio diminuiu, a atividade microbiana desacelerou e o processo de afundamento praticamente cessou. No entanto, trazer a água de volta foi apenas o primeiro passo. Logo surgiu a pergunta essencial: quem manteria esse ecossistema funcionando? Pessoas não conseguem cortar juncos em lama profunda, e máquinas não conseguem manter os canais abertos sem causar danos ambientais. Foi então que o búfalo d'água passou a ser visto como uma solução natural. Mesmo assim, havia um temor legítimo. A introdução de uma espécie de fora poderia causar um desastre ecológico, como ocorreu com a piton birmanesa na Flórida, os gatos e raposas na Austrália, ou os coelhos na Nova Zelândia. A diferença fundamental é que o búfalo d'água não se tornou uma espécie invasora em Hula. Ele não compete com espécies nativas, não prejudica a agricultura comercial e não se espalha além da área controlada. Um especialista local resumiu bem: se há uma espécie exótica que este ecossistema quer manter, é o búfalo d'água.
Os dados confirmam: não houve perdas econômicas, nenhuma ruptura na cadeia alimentar e, ao contrário, foram criadas condições para o retorno das espécies nativas. Depois de confirmar que os búfalos d'água não se tornariam invasores nem trariam riscos ecológicos, surgiu a pergunta seguinte: como eles chegaram a Hula? A história começa após a Guerra dos 6 Dias, quando a fronteira norte de Israel mudou. Na região de Betsaida, ecólogos encontraram um grupo de búfalos d'água vivendo de forma semi-selvagem, sobrevivendo na lama sem cuidados humanos. Especialistas, então, sugeriram transferir parte desse rebanho para Hula, a fim de testar seu papel no controle da vegetação alagada. Os primeiros animais foram levados em caminhões e soltos de forma discreta, sem campanhas oficiais ou atenção da mídia. O habitat natural do búfalo d'água exige água, e Hula já a tinha novamente graças ao lago Agamon e ao sistema de canais. Com o retorno da água, juncos e tábuas cresceram rapidamente, formando paredes verdes que bloqueavam o fluxo, reduziam o oxigênio e afastavam as aves. Quando os búfalos começaram a se alimentar, trilhas se abriram seguindo suas pegadas. Clareiras surgiram na vegetação densa, permitindo que a luz alcançasse a água e possibilitando o retorno de algas e pequenos organismos aquáticos. Em seguida, vieram os peixes e, logo depois, aves como garças, patos e martins pescadores. Observações de campo mostraram que áreas com atividade dos búfalos apresentavam uma densidade de aves aquáticas até 3 vezes maior do que áreas sem eles. Cada passo dos animais revolvia levemente a lama, ajudando o solo a manter a umidade e evitando a compactação, processo conhecido pelos cientistas como respiração do solo. Ao criar pequenas poças durante o deslocamento, os búfalos formavam locais ideais para a reprodução de sapos, insetos e peixes jovens. Um estudo local registrou um aumento superior a 40% nos pontos de reprodução aquática em áreas onde eles atuavam. Além disso, sementes grudavam no pelo e nos cascos, sendo transportadas por longas distâncias e formando corredores naturais de vegetação. Há um detalhe crucial que quase nenhum texto popular menciona. Quando o Vale de Hula começou a entrar em colapso, foi necessário tomar uma decisão aparentemente contraditória: drenar a água pela segunda vez. Parece absurdo, mas aconteceu. Após a drenagem dos pântanos nos anos 1950, a turfa seca passou a queimar lentamente no subsolo, liberando gases tóxicos e fazendo o terreno afundar até cerca de 1 metro. O vento espalhava poeira de turfa e carbono acumulado por décadas, cobrindo o vale com uma nuvem cinzenta, prejudicial à saúde. No início, a agricultura ainda funcionava e os tratores conseguiam operar. Mas poucos anos depois, surgiram crateras. Os campos alagavam no inverno e rachavam no verão. Para conter o desastre, foram criados o sistema de canais e o lago Agamon, trazendo a água de volta e reduzindo o oxigênio no solo, o que desacelerou a decomposição da turfa. Mesmo assim, persistia um problema sério. A água parada ainda permitia que a turfa queimasse lentamente por baixo. Foi então que surgiu uma solução inesperada: o búfalo d'água. Cada passo dos búfalos revolve a lama e mantém o solo úmido, impedindo que a turfa seque e entre em combustão. Onde eles se deitam, a terra retém água por mais tempo, criando uma camada úmida natural contra incêndios. Um pesquisador resumiu bem: os búfalos funcionam como um sistema de irrigação vivo. Ao se moverem continuamente, eles evitam que o pântano fique compactado, estratificado ou acumule calor. Condições ideais para incêndios subterrâneos. Assim, um pequeno rebanho de búfalos, aparentemente insignificante, acabou resolvendo vários dos problemas mais difíceis do Vale de Hula. Poucas soluções humanas teriam sido tão eficazes quanto essa. No início dos anos 2000, com o ecossistema de Hula já mais estável, o rebanho de búfalos d'água chegou a cerca de 60 a 80 indivíduos. Hoje,
Segundo a administração da reserva, esse número varia entre 120 e 150 animais. Com o crescimento do rebanho, os búfalos ampliaram sua área de alimentação e surgiram alguns contatos com humanos. Alguns se aproximaram das bordas agrícolas, pisoteando vegetação nas margens dos campos ou danificando cercas frágeis. Ainda assim, dados da Autoridade de Parques e Natureza de Israel indicam que não houve danos relevantes às lavouras comerciais. O motivo é claro: os búfalos se alimentam quase exclusivamente de juncos e plantas aquáticas, espécies sem valor econômico para os agricultores. Por isso, o impacto financeiro foi praticamente nulo. Não houve registros de destruição significativa de safras, nem pedidos importantes de indenização. As soluções adotadas foram simples e eficazes, como cercas ecológicas, canais de água, cães de pastoreio e patrulhas regulares de guarda-parques, suficientes para manter os animais nas áreas alagadas e longe das zonas habitadas. Quanto à segurança humana, a situação também permaneceu estável. Diferentemente do búfalo africano ou do bisão europeu, os búfalos d'água de Hula não são agressivos. No entanto, ao observar Hula, vemos um ciclo familiar. Os seres humanos intervêm, o ecossistema entra em colapso e, quando a crise explode, somos nós mesmos que tentamos salvar a situação. O paradoxo é que o verdadeiro salvador não fomos nós, mas a própria natureza. O ser humano rasdrenou o pântano até ele morrer. Quando o solo começou a afundar, incêndios subterrâneos surgiram e a poeira tóxica se espalhou, veio o pânico. E então, quando os búfalos d'água e o ecossistema começaram a se recuperar, levantamos a mão para declarar: este é um sucesso da gestão ambiental. Um exemplo disso é o retorno do veado persa, Persian Fallow Deer, uma espécie que esteve à beira da extinção. Em meados do século XX, esses veados ainda viviam no Iraque e no Irã. Porém, o desmatamento, a caça e o pastoreio destruíram quase todo o seu habitat. No final dos anos 1950, a maioria dos biólogos acreditava que a espécie estava extinta na natureza. Restava apenas um grupo minúsculo, com menos de 10 indivíduos no Irã. Isso o zoólogo Heinrich Mendelssohn alertou: se não agirmos agora, essa espécie existirá apenas nos livros. Naquela época, Israel não tinha nenhum veado persa em estado selvagem. Ecologicamente, era um vazio total. Nos anos 1970, porém, a reserva Carmel Haibar conseguiu reunir 7 indivíduos, 2 machos e 5 fêmeas, vindos de zoológicos europeus. Era um começo extremamente frágil. Os animais passaram a ser tratados como pacientes especiais, acompanhados diariamente por veterinários, biólogos e voluntários. Logo ficou claro que, mesmo com comida e água, eles não sabiam viver livres. Baixa reprodução, doenças frequentes e quase nenhum instinto de fuga. Os especialistas foram diretos. Eles não precisam só de alimento, precisam reaprender seus instintos. Foram quase 20 anos em áreas semi-selvagens até que os veados começassem a se adaptar. No início dos anos 1990, a população em cativeiro ultrapassou 50 indivíduos, permitindo a reintrodução. O local escolhido foi o Vale de Nahal Ksiv, com sombra, riachos e pouca presença humana. Em 1996, os portões se abriram e os primeiros veados saíram cautelosos. O primeiro mês foi difícil. Alguns morreram por calor, sede ou picadas de cobra. Mas os sobreviventes resistiram, se reproduziram e formaram novos grupos. Em meados dos anos 2000, a população já passava de 200 indivíduos. Hoje, cerca de 300 veados persas vivem livres em Israel, quase 1/3 da população mundial. O impacto ecológico é evidente. Eles controlam a vegetação, dispersam sementes e criam novos espaços naturais, atraindo outras espécies. Um animal considerado sem esperança acabou se tornando a peça-chave para reativar todo um ecossistema. Se você acha que a história em Israel é apenas um caso isolado,
a realidade mostra um padrão que se repete no mundo inteiro. Ao observar Yellowstone, encontramos um dos experimentos naturais mais famosos do planeta sobre o desaparecimento de uma espécie. Em 1926, o último lobo cinzento do parque foi morto como parte da política de eliminação de predadores perigosos. Acreditava-se que, sem lobos, a população de cervos aumentaria e caçadores e agricultores estariam mais seguros. Mas a realidade seguiu um caminho completamente diferente. Os cervos cresceram em número a ponto de devorar toda a vegetação jovem ao longo dos rios Lamar e Yellowstone, fazendo com que as raízes deixassem de segurar o solo, as margens desmoronassem e o curso dos rios mudasse. Muitas áreas que antes eram florestas jovens se transformaram em terrenos nus. Os castores, que dependem de madeira jovem para construir represas, quase desapareceram por completo. As populações de aves aquáticas caíram drasticamente por falta de abrigo. Um relatório de 1994 descreveu Yellowstone naquela época como um ecossistema sem controle. Porém, em 1995, apenas 14 lobos foram reintroduzidos a partir do Canadá. Ninguém esperava algo grandioso. Ainda assim, em menos de 10 anos, salgueiros e bétulas se recuperaram fortemente. Os castores voltaram a construir represas, que retiveram água, desaceleraram o fluxo e criaram áreas profundas para os salmões. As aves aquáticas retornaram e, sobretudo, os rios se estabilizaram novamente em seus antigos cursos. O ecólogo William Ripple, da Universidade Estadual do Oregon, disse algo que fez toda a comunidade científica parar para refletir. Nós não restauramos apenas uma espécie, nós restauramos a forma do rio. Mas, se Yellowstone é a história da espécie certa retornando, Guam é o exemplo clássico da espécie errada aparecendo. Após a Segunda Guerra Mundial, a cobra arbórea marrom entrou acidentalmente na ilha de Guam em navios militares dos Estados Unidos. Sem predadores naturais, sua população explodiu, chegando a uma densidade de 20 mil cobras por quilômetro quadrado. A destruição foi tão rápida que ninguém conseguiu entender o que estava acontecendo. Em poucas décadas, 10 espécies de aves nativas foram totalmente extintas. 90% das aves florestais desapareceram e insetos e pragas aumentaram drasticamente. Os prejuízos agrícolas ultrapassaram 4,5 bilhões de dólares ao longo de 70 anos. Um estudo de 2013 alertou que o ecossistema de Guam havia sofrido um colapso funcional. O governo dos Estados Unidos foi obrigado a adotar uma solução estranha: lançar ratos mortos impregnados com acetaminofeno a partir de helicópteros para matar as cobras. Uma medida cara, controversa e apenas temporária. Na Nova Zelândia, a história assume outro tom. Não se trata de uma invasão acidental, mas de uma decisão deliberada do ser humano. Quando os europeus levaram coelhos como fonte de alimento, eles se reproduziram tão rapidamente que devastaram grandes áreas de pastagem. O governo acreditou que a solução simples seria introduzir doninhas e furões para controlar os coelhos. Porém, esqueceu um detalhe crucial: as aves nativas da Nova Zelândia evoluíram sem predadores mamíferos e muitas espécies nem sequer sabem voar. O resultado foi que esses predadores abandonaram os coelhos e passaram a caçar aves, por serem presas mais fáceis. Em 2000, mais de 80% das espécies de aves nativas haviam entrado em declínio, muitas à beira da extinção. Os custos para controlar espécies invasoras ultrapassam $1 bilhão por ano, e até hoje não existe uma solução definitiva. Na Austrália, o problema é ainda mais complexo. Gatos selvagens e raposas foram introduzidos no século XIX para caçar coelhos e proteger estoques de alimentos. Hoje, porém, eles são os principais responsáveis pela maior extinção silenciosa do planeta. Um estudo de 2020 estimou que gatos selvagens matam mais de 2 bilhões de animais nativos por ano, incluindo pequenos mamíferos, répteis e aves. A Austrália
tornou-se o país com a taxa mais rápida de extinção de animais terrestres do mundo. 34 espécies de marsupiais desapareceram completamente. O mais surpreendente é que, quando o dingo, o cão selvagem nativo, odiado por séculos, passou a ser protegido em algumas áreas, as populações de gatos e raposas caíram drasticamente. Os animais nativos se recuperaram e o ecossistema tornou-se mais equilibrado. Na Índia, entre as décadas de 1980 e 1990, o medicamento veterinário diclofenaco causou a morte de mais de 97% dos abutres, reduzindo a população de cerca de 40 milhões para poucas centenas de milhares. Sem eles, para consumir carcaças, cães de rua se multiplicaram. O resultado foram cerca de 12 milhões de mordidas por ano e mais de 47 mil mortes por raiva. O Banco Mundial estima prejuízos de 34 bilhões de dólares, como resumiu o pesquisador Vibhu Prakash. Os abutres protegem os humanos melhor do que qualquer remédio. Na África do Sul, o retorno dos hipopótamos trouxe outro resultado inesperado. À primeira vista, esses exemplos parecem diferentes, mas, olhando com mais atenção, essas histórias não falam apenas de animais, elas falam sobre nós. Cada vez que os seres humanos tentam gerenciar a natureza, os ecossistemas respondem com consequências inesperadas. Rios mudam de curso, doenças surgem, o solo racha com a seca, incêndios florestais se espalham rapidamente, ou espécies desaparecem em silêncio sem que ninguém perceba. E sempre que a espécie certa retorna, a natureza reorganiza o equilíbrio sozinha, sem precisar de projetos, engenheiros ou orçamentos de bilhões de dólares. Então fica a grande pergunta para todos nós: quantas lições mais serão necessárias para que a humanidade pare de acreditar que pode substituir o papel da natureza? No lugar onde você vive, alguma espécie já desapareceu sem que ninguém notasse? E qual espécie, se voltasse, poderia mudar tudo? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder a próxima história.